Oi, preciosas! Hoje nós vamos começar uma série, o tema Tempo de Mudanças. E que venha um tempo de mudanças e que elas sejam para melhor. E eu gostaria de me apresentar. Eu sou Elaine Eunice, que junto a Ele, a pessoa linda do Espírito Santo de Deus e você, vamos construir uma jornada de crescimento, de cura e de transformação. E eu gostaria de começar hoje conversando com você sobre esse tempo de mudança que muitas vezes nós vivemos na nossa vida. E a primeira liçãozinha que eu quero deixar para você é: Deus, Ele pode mudar tudo na nossa vida. Tem 3 versículos que eu quero dizer para você. Daniel 2:20 diz assim: é Deus que muda os tempos e as estações. Em Jó, nós lemos o versículo que diz: e ele mudou a sorte de Jó. Se nós olharmos esse termo mudou, significa Jó estava indo numa direção. Deus intervém e muda essa direção. Isso me faz lembrar um texto do Salmo 107:20 que diz assim: e ele enviou a sua palavra e os curou. Tirou eles de um caminho de morte e colocou num caminho de vida. Foi o que Deus fez com Jó. Ele pegou ele numa jornada de destruição e morte e muda o rumo dele, trouxe ele para um caminho de vida. E isso Deus pode fazer na sua vida também. Mas também tem Esther que diz: o Senhor mudou a tristeza em alegria e mudou o luto em festa. Quantas vezes nós somos colocados em tempos de mudança na nossa vida? E nesse período nós vivemos muitas vezes a tristeza, o luto, as decepções, mas a primeira liçãozinha preciosa que eu deixo para você é: Deus pode mudar. Deus pode mudar situações, Deus muda estações, Deus muda a tristeza em alegria e Deus muda o luto em festa. Mas seria bom se tudo na nossa vida que diz respeito à mudança fosse focado na dependência plena de olhar para Deus e crer, Ele pode mudar. Só que eu entendo assim, as coisas que são impossíveis, Ele faz. Mas Ele nos fez com capacidades e habilidades, nos permite ter crenças e valores, inteligência, nos deu mãos, pés. Por quê? Para realizarmos, para estarmos em movimento, para construirmos essa jornada de mudança na nossa vida. Então eu quero dizer para você o que nos motiva muitas vezes, que situações que nos levam muitas vezes a uma mudança. E nós podemos ver um grande amor. Quantas pessoas se apaixonam, né? E por esse amor elas se permitem mudar. Às vezes uma crise, e de crise nós temos entendido, não é? Pandemia, enfermidades, mudanças em tantas áreas, até mesmo na nossa nação. E muitas vezes nós entendemos também que existem mudanças que você decide. Eu vou mudar de trabalho, eu vou mudar minha casa, eu vou mudar alguns móveis de lugar. Mas existem algumas mudanças doloridas que são aquelas que você não escolheu. Mas você foi colocada numa situação e agora ou você morre ou você precisa entrar nesse caminho de mudança. Então nós vamos olhar algumas coisas e eu quero desafiar você a se situar nessa palavra e entender: espera aí, eu fui colocado em algumas situações que me levam a uma jornada de mudanças na minha vida? Ou de repente a outra pergunta que eu faria para você é: será que não está na hora de você mudar? Mudar um pouco, quem sabe, o seu visual, mudar, quem sabe, alguma coisa de lugar na sua casa, quem sabe mudar para se tornar mais leve. E nós vamos olhar então aqui, olha, o que nos leva muitas vezes a uma mudança? Um sonho. Quando você determina algo na sua vida, um alvo para você alcançar, é necessário algumas mudanças. Nós olhamos também que um caos nos leva a mudanças. O nascimento de um bebê nos leva a mudança. A morte de alguém nos leva a mudar. Hoje eu estava conversando com as menininhas que fizeram minhas mãos e meus pés com tanto carinho
E uma delas estava falando que depois da morte da mãe, ela com 16 anos, ela precisou aprender a viver sozinha. Foi uma mudança que ela não escolheu, foi uma mudança repentina. E a outra estava falando das mudanças necessárias diante do divórcio. E você? O que está acontecendo e movendo na sua vida que de repente você se sente diante de um novo tempo, onde você precisa se ressignificar, se repaginar, se reconstruir, se permitir ser diferente, fazer diferente em algumas áreas na sua vida. Então, o meu desafio para você nesse vídeo é: mude, mas mude para melhor. Mude e comece de dentro para fora. Porque às vezes eu vejo que existem pessoas que ficam mudando coisas de lugar, procurando que alguma coisa aconteça dentro delas, sendo que é o contrário, é de dentro para fora. Reveja seus valores, seus princípios, suas crenças, reveja sua vida, sua história, seu passado e se permita reconstruir. E finalizando esse nosso primeiro encontro tão precioso, eu quero dizer para você que eu vejo a mudança como uma ponte. Eu estou num determinado lugar, por escolha minha ou por uma situação, eu estou colocada diante de uma jornada, de uma ponte. E às vezes é difícil atravessá-la. Sabe, às vezes eu vejo pessoas que elas estão como se você estivesse dentro de uma sala e fosse a sua história até aqui. E aí tivesse uma porta que você precisasse atravessar, porque você ia sair para fora. E esse fora significasse um novo na sua vida. E todo novo dá medo, sabe? Toda decisão que você precisa tomar para viver uma coisa nova dá medo. Mas eu quero dizer para você, ficar no meio não vai resolver. Só vai tardar decisões. E tardar, às vezes, de viver um tempo de oportunidade tão gostoso que você nunca vai experimentar se você não passar e não atravessar e não pisar nessa ponte, nessa jornada. Então eu deixo esse desafio para você. E a primeira pergunta, então, que eu gostaria que você pensasse até o nosso próximo vídeo é: será que não existe algo melhor que você pode construir a partir de uma mudança que seja uma decisão sua? E a segunda pergunta é: olhe ao seu redor e dentro de você. Será que não existe a pressão de uma circunstância que está mostrando para você que você precisa vivenciar coisas novas? É como se você tivesse crescido e a roupa não servisse mais. Eu acho que está na hora de trocar. Não é fácil? Não é fácil, mas é possível. É possível primeiro porque você tem um Deus que você já viu na palavra que muda tempos, estações, e Ele pode mudar muitas circunstâncias na sua vida. Mas no que depende de você, comece hoje, onde você está, com o que você tem e do jeitinho que você é. E com certeza, vamos viver juntos um tempo que será maior e melhor. Deus abençoe a sua vida, que Ele alargue suas fronteiras, que seja sobre você a boa mão do Senhor e que o mal não te alcance em nome de Jesus. E eu deixo um recado aqui para você. Qual é? Chama o mundo, minha gente!